Pessoal, meu nome é Mariana Barros, atualmente estou na coordenação de Vigilância de Acidentes e Violências aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Vou trazer um pouquinho para vocês nessa aula, né, como está o perfil epidemiológico dos acidentes, da morbimortalidade. Tem um pouquinho dos dados do Brasil e a gente vai também focar nos dados de Pernambuco, tá? Nos dados acidentes, né, e especialmente com motocicletas. Então, no curso, né, de Educação e Prevenção aos Acidentes de Motocicleta, no Trânsito Pernambuco, Escolhe a Vida. Então, esse é o slogan. Vamos falar um pouquinho, como eu disse, né, esse panorama, né, dos acidentes. Então, qual o cenário dos acidentados, né, de ATT, que a gente chama carinhosamente Acidente de Transporte Terrestre de ATT, no Brasil? Então, no Brasil, né, cerca de 35 mil pessoas morreram somente em 2021. Então, um número bem alarmante, que chama bem a atenção da gente, cria esse start de que tem alguma coisa errada. Né? O que a gente pode fazer para prevenir, para minimizar essas mortes no trânsito? Então, em número absolutos, a gente vai encontrar que realmente houve uma redução desses casos fatais, né, no país, que reduziu para 16,4 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então, nos últimos 10 anos foi a quarta taxa menor, né, desses últimos anos. Então, com a redução do número de mortes, né, por ATT, foi significativo nos últimos anos, chegando a 21% a menos óbitos acumulados de 2011 até 2021. A gente consegue visualizar que dentro dessa janela de anos, né, a gente consegue observar essa queda. Isso a gente observa também aqui dentro do estado de Pernambuco, não só a nível Brasil. E aí, em valores, né, absolutos, acompanhados pela redução da taxa por 100 mil habitantes, que caiu em 27% nesse mesmo período. Para a gente visualizar melhor, a gente vai ter esse gráfico, né, que mostra a quantidade de óbitos em números absolutos e a taxa de mortalidade. Então, é quando a gente consegue observar aquele 27% que eu falei no slide anterior. Então, a gente tinha de 22,6% lá em 2011, e essa taxa, ela dá uma mesclada, sobe no ano seguinte, mas ela vem sempre em decrescente, vem decrescendo. E aí, a gente observa até que 2020 e para 2021, ele deu uma pequena subida. Mas a gente precisa lembrar que em 2020 nós tivemos um ano, né, no ápice da pandemia, da Covid-19. Então, nós tivemos várias pessoas que acabaram não saindo muito de casa, a gente teve lockdown. Então, tudo isso acabou ajudando, digamos assim, a diminuir esses números, né? Como a gente não tinha muita gente circulando, consequentemente, a gente diminui o número de acidentes e de óbitos por acidentes de trânsito também. Então, qual o cenário? Continuando, né? O número de mortes por motocicleta destaca-se numa estabilidade entre esses anos, de 2011 a 2021. A gente, em números absolutos, a gente consegue observar uma diferença de, em média, de 360 casos, 370 casos. Mas teve um aumento também, a gente considera um aumento de taxa de internação. Então, foram 55%, considerando apenas a rede SUS e conveniados, que a gente consegue, de fato, acompanhar melhor os dados. Então, a gente teve uma diminuição de óbitos, mas a gente teve um aumento na taxa de internação. Em 2021, a taxa de internação por acidente de motocicleta foi de 3,9 e passou para 6,1 para cada 10 mil habitantes em 2021. E isso representa um custo muito alto para o SUS, né? Então, a gente teve um custo de 167 milhões de reais, apenas 2021. E aqui só mostrando, né, nessa tabela, ilustrando melhor. Então, em 2021, os 11.485 casos, né, os óbitos, e em 2021, 11.115, né? E aí, aqui embaixo, a gente vai ter as causas, né, de motociclista, ele aparece como 50% dos óbitos lá em 2011 e 61% em 2021. Então, a taxa de mortalidade, né, de motociclistas por lesão do trânsito. Então, a gente vai ver que se manter, ela oscilou bastante, mas se a gente comparar apenas 2011 com 2021, elas ficaram algo bem próximo mesmo. Se manteve.
A taxa de internação, como a gente tinha dito, né, ela deu uma subida, cresceu 55% quando comparado, né, 2011 a 2021. E os custos, né, de 167 milhões de reais agora em 2021 e lá em 2011 de 85 milhões de reais, tá? Então, na taxa mais escura, a gente vai ver o total de lesões no trânsito e embaixo está o destaque apenas para motociclistas. Então, qual é o perfil? Quem é que está em risco, né? Quem são essas pessoas que estão morrendo vítimas de acidente de motocicleta no Brasil? Então, esse é um dado apenas de 2021, né? Então, a idade, adultos jovens entre 20 a 29 anos, que representa mais de 30% dos casos. Sexo masculino, mais de 88% dos casos. Com escolaridade de 8 a 10 anos de estudo, com quase 40%. A população negra, com quase 65%. E considerando o estado civil, mais de 57% são solteiros. Então, a gente vê que homens, né, na idade produtiva, né, pessoas jovens é que estão sendo vitimadas. Muitos deixando famílias, né, todo um contexto por trás dessa vítima no trânsito. Então, a gente, quando pensa em como a gente pode fazer para diminuir essas lesões, diminuir esses óbitos, a gente não pensa também só naquele indivíduo. Existe todo um contexto por trás dele, né? Existe toda uma família, existe mais uma pessoa fora do mercado de trabalho, né? São os dependentes que ali também estão precisando, enfim. Então, é todo um momento que a gente precisa ter de reflexão e ver o quão é importante, de fato, a gente minimizar e reduzir esses acidentes e esses óbitos no trânsito. Então, quais são os fatores de risco? Então, aqui a gente vai ver nesse quadro diversos fatores, né, relacionados às lesões dos motociclistas. Então, esse é um quadrinho que o Ministério da Saúde colocou dentro do boletim, que é bem interessante, só para a gente conseguir entender melhor essa divisão didática que foi realizada. Então, com relação ao fator de risco humano, né, pensando assim, o não uso de capacete, a direção, né, sob o efeito de álcool, o excesso de velocidade, a alta aceleração na motocicleta, a inexperiência dos usuários, né, com relação à utilização da motocicleta, erros de frenagem. Então, isso tudo são fatores de risco que o humano pode trazer, né? Porque ele não bota o capacete porque ele não quer. Se ele bebeu e vai subir na moto, foi porque também ele quis. Então, são coisas que seriam evitáveis. Ainda dentro do contexto humano, né, o uso de drogas que não o álcool, como a gente já tem mostrado o álcool, né, associado ao álcool e outras drogas, né, a mudança de faixa na condução em zigue-zague, então eles saem cortando, né, alguns carros e muitas vezes em alta velocidade, isso pode provocar de fato um acidente. Competição, a gente sabe que infelizmente ainda existem esses rachas, o pessoal quer correr mais que o outro, eu vou mostrar que eu sou melhor do que tu, e, enfim, isso tudo pode também estar agravando, né? Uma direção agressiva e não se fazer visível, né? É muito comum, de repente, você tomei um susto, eu não tenho vi que essa moto estava aí. Então, é importante, né? Que alguns já passam do lado do carro já buzinando, né? Ou sempre com farol aceso. É importante se mostrar, porque às vezes até um veículo, até uma outra motocicleta pode não ver e acabar tendo essa colisão e ocorrendo um acidente que pode levar ao óbito daquela pessoa. Então, dentro dos fatores, a questão do ambiente, né? Então, um trânsito misto, então, vias ocupadas aleatoriamente, né? Por automóveis, veículos pesados, pedestres, ciclista, motociclista. Então, a gente sabe que existem locais, né? A maioria dos locais, a gente sempre vai ter carro, moto, que é o mais comum. Vamos pensar em uma região metropolitana, né? Nas grandes cidades. Mas a gente também vai encontrar também, numa BR, por exemplo, né? Motociclistas andando na BR, que ali, né, um acidente com um caminhão pode ser muito mais grave, né? Proporcionalmente, o tamanho de um com o do outro, qualquer colisão pode levar aquele motociclista a, de fato, entrar em óbito. Então, esse ambiente tem que ter muito mais cuidado, principalmente quando a gente está nesse trânsito misto, né? Existe também o desenho da infraestrutura viária, condições do pavimento, esse a gente tem um problema crônico, né, que a gente tem estradas quebradas, enfim. Então, são condições, falta de sinalização,
o acostamento, que às vezes não tem, né, ou está sendo usado indevidamente, acaba que aquilo também atrapalha. Então, a gente precisa estar mais atento ainda devido a essas condições que o ambiente impõe, né? Com relação ao fator de risco dos veículos, então, a falta inerente de proteção aos traumas refere-se à natureza do veículo que não dispõe, né, de uma couraça protetora, além de outros dispositivos de proteção passiva, né? Então, como barra de proteção lateral, airbag. Então, o veículo por si só, a motocicleta por si só, ela já lhe deixa bem vulnerável, né? Que a gente até já ouviu umas pessoas brincando, o para-choque é tua perna. Então, é muito isso, você não tem tanto o contexto de proteção como uma pessoa que está dentro, né, de um automóvel, de um caminhão, de um ônibus, que tem toda a carcaça que está ali protegendo. Dentro na moto, não. O próprio veículo já lhe coloca de forma mais vulnerável. Fatores estruturantes, né, enquanto fator de risco também, a gente vai ter a formação precária, né, então refere-se à facilidade de obtenção de uma carteira de habilitação para motos, uma legislação deficiente, uma fiscalização também deficiente, políticas de fiscalização condescendentes e políticas de mobilidades insustentáveis. Então, tudo isso é associado e a gente vai ter todos esses fatores de risco que podem conduzir a agravar, né, os acidentes. Faltando ainda, né, com fatores estruturantes, a gente vai ter a falta de planejamento urbano inclusivo, uma estrutura limitada de transporte público, determinantes comerciais da saúde e a precarização do trabalho. Então, tudo isso influencia, né, a quantidade de motociclistas na rua, né, às vezes sem uma, como tinha no outro slide, a gente não vai ter. Talvez ele não tenha feito adequadamente todo o processo, não tenha experiência suficiente para estar ainda na rua, mas ele já foi colocado para a rua, até às vezes porque ele precisa trabalhar, né? E aí, juntando todo esse contexto de ter uma estrada ruim, um trânsito misto, bagunçado, muitas vezes, né? Com pessoas que estão cada vez mais intolerantes ao trânsito, né? As pessoas não dão seta, então o motociclista, ele vai usar o corredor, né? É inevitável dizer que ele não vai usar, ele usa o corredor. Então, naquele momento em que o veículo vem, passa, né? Aquilo ali, se a pessoa não tiver, talvez, tanta experiência, né? Um iniciante, e ali ele pode, de fato, levar um acidente, que em outro, talvez mais experiente, não. Então, tudo isso são fatores de risco, né? Que a gente precisa sempre estar refletindo sobre e o porquê desse aumento. Então, agora a gente vai entrar dentro do cenário, a gente viu mais a nível Brasil, e agora a gente está entrando dentro do cenário, né, para Pernambuco. Então, em Pernambuco, somente em 2021, a gente teve 1.490 pessoas que morreram num acidente de trânsito. Então, é um número, né, bem triste, né, bem alto, que a gente vê quantas pessoas que perderam sua vida, né, possivelmente, provavelmente, por causas evitáveis, né? E aí, em número absoluto, né, uma redução desses casos fatais, né, registrado de 15,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, foi a menor taxa desses últimos 10 anos. Então, a redução desse número de mortes de ATT foi significativa nesses últimos 10 anos, chegando a 33% a menos no período acumulado. Então, de 2011 a 2021, a gente fez o mesmo comparativo, nível Brasil e nível Pernambuco. Né, a gente tem 33% menos. E em valores absolutos, né, foram acompanhados por essa redução da taxa de mortes por 100 mil habitantes, que caiu para 38% nesse mesmo período. Então, aqui o gráfico para ilustrar o que a gente estava vendo. Então, lá em 2011, né, a gente teve 2.215 óbitos, né, e a gente conseguiu reduzir para 1.490. Então, é um número bem interessante, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem essa estratégia, a atuação do CEPAM, da Lei Seca, né? Hoje a gente consegue, já desde 2011, né, quando foi iniciado essa coleta de dados hospitalares, quando a gente consegue ver o número de acidentados, então toda essa vigilância, tudo isso contribuiu para a gente conseguir ter essa redução nos números de óbitos. É um número alto, eu acho alto, acho que poderia ser zero, né? Mas se não zero, mas um número que fosse mínimo, e não a gente ainda ter praticamente 1.500 pessoas que se vitimaram no trânsito.
Então, o número de mortes de motociclista, então, só dando um enfoque no motociclista, né? Só voltar aqui, ó. Aqui a gente tem a TT geral, tá? Todos os acidentes de trânsito. E de motociclista, a gente vai ter uma redução de 834 casos lá em 2011 para 752 em 2021. Então, uma redução de 9,8%. Então, ele ainda representa um número bem alto. Se a gente vê que a gente tinha 1.490 casos de óbito por ATT geral, a gente tem a metade só de acidentado de motocicleta. Então, é um número muito significativo. E aí, quem são essas pessoas, né, que estão em risco aqui em Pernambuco? O cenário, ele é muito parecido com o cenário do Brasil, né? Então, a gente vai ter esses adultos jovens, e aqui com a idade de 20 a 39 anos, que representa mais de 50% desses casos. Sexo masculino, praticamente 90% dos casos, então, é um número bem alto, né, para os homens. Então, dentro daquele mesmo contexto que eu falei, né, jovens, idade produtiva, que estão se vitimando. E vendo para o contexto bem Pernambuco, né, dividido por nossas GERES, as regiões de saúde, a gente vai ter que Uricuri se destacou, né, tendo uma taxa de 18,6 óbitos por acidente de moto a cada 100 mil habitantes. Então, dentro de Pernambuco, o município de Uricuri foi o que mais se destacou com esse dado, né, dado tão triste que é das vítimas fatais. E aí, dentro do SINAT, eu vou falar um pouquinho mais na frente do SINAT para vocês, mas o SINAT é o Sistema de Informação de Notificações de Acidente de Transporte Terrestre. E a gente fez uma contabilidade, né, pelo número de acidentados, a gente no SINAT consegue absorver as pessoas que são vítimas e são atendidas nos hospitais da rede Sentinela da gente. Então, de 2012 a 2022, a gente teve no estado um aumento de 3,9%, desculpa, né, nesses casos. Então, em 2012, a gente conseguiu captar mais de 37 mil casos, e agora em 2022, quase 39 mil, né? Então, a gente teve um aumento, né, representativo, tá? E com relação ao acidente de moto, a gente teve em 2012 esse aumento de 8,7%. Então, de ATT geral, 3,9% e de moto, 8,7%. Tá? Então, em 2012, a gente teve um pouco mais de 26 mil casos e em 2022, 28.517 casos. Então, quando a gente compara, assim, em 2022, a gente vai ter 38 de ATT geral e de moto a gente vai ter 28.500. Então, a gente tem 10 mil casos, né, de diferença. Então, a gente tem um moto aí representando cerca de 70% dos acidentados. Então, também, ele tem quem mais morre, ele também quem mais se acidenta, né, são os motociclistas. Então, quem está em risco, né, nos acidentados, a gente já virou a página dos óbitos, tá? Agora a gente já está com as vítimas, de quem sobreviveu ao acidente. Então, a idade é a mesma faixa etária, de 20 a 39 anos, né, a mais predominante, com mais de 58%. Com relação ao sexo, 78,8% do sexo masculino. Então, quando a gente pega em uma razão, a gente vai ter cada 4 homens, uma mulher se acidentando. E a natureza do acidente é a colisão ou abarroamento, né, que teve quase 35%, e a queda do veículo, que é quando ele cai, né, da moto, que é 32,2%, foram a natureza dos acidentes mais frequentes. Então, como eles se acidentaram por colisão, abarroamento ou queda do veículo. E aí, quem está em risco, né, com relação a essa taxa de ocorrência dos acidentados, também por região de saúde, a gente vai ter que, de acordo com a notificação das nossas unidades sentinelas, como da população residente da região de saúde, por 10 mil habitantes, a gente teve a 8ª GERES, né, que é a região de Petrolina, com a taxa, né, de 84. Então, 84 acidentados para cada 10 mil habitantes, tá? Então, também é um número significativo, é a região do estado de Pernambuco em que se destaca com maior número de vítimas de acidente de transporte terrestre, a região de Petrolina, a 8ª Regional de Saúde. Então, com relação aos fatores de risco e prevenção, então, dos fatores relacionados ao acidente de moto, né, observa-se que 21,2% dessas vítimas notificadas
há um relato de excesso de velocidade e 22,1% uso de bebida alcoólica pelo condutor. Então, a gente ainda tem 22% das pessoas que ainda utilizam bebida alcoólica e utilizam o veículo, né? No caso, a motocicleta também. Então, é um dado bem importante. Então, das vítimas que utilizaram a motocicleta no momento do acidente, 26,7% também não utilizavam capacete. Então, enfim, né, com uma coisa que não é só porque é obrigado, é porque é minha proteção e eu não vou usar. Né? Então, a gente precisa, de fato, conscientizar a população, né, de que isso traz, sim, acidenta e é sério e é grave, né, para que as pessoas usem e não use como cotoveleira, né, não use lá na mão, segurando no guidão. Ela realmente precisa utilizar aquilo na cabeça. Quais são as principais ações e estratégias de vigilância em saúde? O que é aqui dentro do estado de Pernambuco? O que é que a gente faz de estratégia para? Então, existe, né, a vigilância de sentinela de acidente de transporte terrestre, né? E aí ele é um modelo especial de vigilância epidemiológica, cujo objetivo é contemplar e aprimorar as informações da vigilância epidemiológica, quase não saía, não foi? De problemas específicos. Então, todas as vítimas de ATT são captadas? Não. Dentro do estado, nós temos 17 unidades sentinelas, né, que são hospitais de referência em traumaortopedia, e apenas as vítimas que são conduzidas para um desses 17 hospitais é que eles vão ser notificados. Tá? Então, existe uma ficha específica e a gente vai fazer essa vigilância. Então, por que Pernambuco teve essa iniciativa de fazer a vigilância de ATT? Então, essa vigilância ela começou lá em 2010, foi quando a gente teve um boom de cinquentinhas, né? Acho que muitas pessoas podem se lembrar desse momento. E aquela quantidade de gente aumentando os acidentes, a gente sentiu a necessidade de, poxa, a gente precisa, né, colocar de alguma forma, conseguir palpar, conseguir saber, entender os números dos acidentes, porque a gente com dados, né, a gente consegue de fato criar medidas públicas, a gente consegue de fato criar medidas protetivas para aquilo. Então foi quando começou e nasceu em Pernambuco essa vigilância em 2010. E de que forma essa vigilância é feita? Justamente a partir da notificação dentro dessas 17 unidades sentinelas, né, onde existe uma ficha e um sistema, que é o SINAT, que a pessoa no hospital pode preencher essa ficha física e depois faz a digitação no sistema. E qual o objetivo disso, né? Conhecer e monitorar o perfil dos casos de ATT notificados, então a vítima, acidente e fator de risco, fator de proteção, né, nos serviços sentinelas, que são hospitais de traumaortopedia dentro do estado de Pernambuco. Pronto, aqui tem esse mapa que mostra, dividido pelas 17 regionais, e a gente vai ter os hospitais dentro de cada um, né? Então, toda unidade, toda regional de saúde, ela vai ter pelo menos um hospital, que é a unidade sentinela, para ATT. A gente vai ter, na primeira região de saúde, que nós temos 6 grandes hospitais, então a gente tem o Otávio de Freitas, o Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Dom Helder, o Hospital Miguel Arraes, o Hospital João Murilo de Vitória. Então, dentro da primeira GERES, a gente vai ter esses 6 hospitais. Nas demais regionais, a gente vai ter os hospitais regionais, né, que vão dar esse suporte, com exceção da 8ª GERES, dentro do município de Petrolina, que não é o Hospital Regional de Petrolina, e sim o Hospital Universitário. O HU é que é nossa unidade sentinela. Então, um pouquinho do histórico, né? E, como eu falei, foi lá em 2010 que iniciou, né? Então, existia esse projeto inicial de 10 unidades sentinelas, né? Da segunda até a 11ª região de saúde. Em 2011, saiu a portaria estadual, né? A 219, de 2011. De maio a junho de 2013, foi colocado um projeto piloto, né, do sistema na Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, no Otávio de Freitas. Por quê? Lá de 2010 até meados, né, agora nessa implantação, até julho, mais ou menos, de 2013, as entradas desses dados eram feitas em EPINFO, tá? Não era no sistema online. Então, quando eu digo aqui que tem um piloto do SINAT, é porque a gente estava tentando colocar em prática o SINAT, que é esse sistema online, né? Então, em agosto de 2013, de fato, ocorreu a implantação do SINAT, tá? Tivemos a portaria, essas portarias eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês.
em 2016, né, em 2016 tivemos o lançamento de 2 portarias, e em 2017 a atualização da ficha do SINAT, de notificação do SINAT. Então, a gente tem a ficha que a gente usa até hoje, ela foi realizada essa atualização lá desde 2017. Pronto, as portarias que estavam lá mostrando, eu trouxe aqui. Então, a portaria, a 219, que é a de 2011, né, ela acrescenta os doenças e agravos estaduais, né, a notificação de doenças de notificação compulsória da outra providências. Então, adicionou, né, aqui no artigo 1º, fica incluído para o estado de Pernambuco no elenco de doenças de notificação compulsória de que trata a portaria, tal e tal, nos termos terceiro desta portaria, os seguintes agravos. Então, acidente de transporte terrestre. Então, conquistamos, né, em 2011, a colocação do ATT como notificação compulsória aqui dentro do estado de Pernambuco. A 482, de 2016, foi a que institucionaliza, de fato, o SINAT, né? Que é o Sistema de Informação sobre Acidente de Transporte Terrestre. E ele regulamenta a vigilância sentinela dos acidentes dos ATTs, né, no âmbito estadual. E aí a gente vai ter a 660, que é bem recente, foi do ano passado, na verdade ela só projetou, né? Tiveram alterações e ela só está reafirmando, né, que considera como notificação compulsória, no item 2 ali, o acidente de transporte terrestre, tá? Então, o que é o SINAT, né? Isso é uma carinha de quando a gente entra no SINAT. Então, cada usuário, né, nas unidades sentinelas, então, quem realiza essa digitação são as unidades sentinelas, aqueles 17 hospitais. Então, normalmente, as pessoas da vigilância epidemiológica hospitalar, os profissionais de lá, que têm acesso, têm senha e fazem essa notificação, tá? Então, ele é um sistema totalmente desenvolvido aqui dentro da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o pessoal da TI e a gente da Vigilância em Saúde. Então, foi um sistema construído aqui internamente e todo mundo junto, de mãos dadas para fazer esse sistema. A informação, ela é compartilhada em tempo real, né? Com as GERES, enfim, Por quê? Quando eu digito lá no hospital, estou no hospital e digito aquela ficha. Como ele é online, aquela GERES, que é a Regional de Saúde de referência daquele hospital, ela tem acesso aos dados desse hospital. E a gente aqui no nível central tem acesso aos dados de todos os hospitais. Então, eu digito a ficha aqui e eu preciso... Eu estou aqui quando eu estiver baixando o banco, né? Eu digitei de 8 horas da manhã a ficha. Quando eu estiver baixando o banco aqui no nível central, a ficha agora, eu já consigo visualizar, né, aquela inserção. Então, é algo muito rápido, não precisa de nenhuma alimentação a mais. Eu digitei, ok, entrou a ficha automaticamente, e a gente já tem a ficha aqui. Então, alimentação rápida. Então, tanto as regionais de saúde, como aqui no nível central, a gente tem acesso a esse sistema para essa visualização dos dados, né? E não que o hospital não tenha, o hospital, ele além de digitar, ele também consegue visualizar o seu próprio perfil, certo? Tanto GERES como aqui, a gente no nível central, a gente não faz digitação, a gente só faz a análise dos dados que foram digitados. Então, o acesso dos dados, né, as secretarias municipais de saúde por demanda, então, os municípios, eles podem querer visualizar como é que está a situação aqui do meu município. Então, a gente viu, por exemplo, lá em Uricuri, né, que tinha um dado bem relevante sobre os óbitos. Então, ele agora sabe que o óbito dele é maior, mas ele quer entender os acidentados dele. Então, ele pode ir para o regional, pedir para o município de Uricuri entrar em contato com a regional de saúde, que também é localizada no município de Uricuri, e pedir, né, para aquele nível estadual lá, faça visualize ou até forneça o banco de dados das vítimas que são residentes do município de Uricuri, né? E aí ele pode fazer isso. A acessão do banco é feita através de um termo, mas se for dados tabulados ou um perfil, a gente pode estar liberando sem nome de ninguém. Isso aí a gente está tanto a gente como as regionais conseguem fazer essa liberação de dados. Então, como essa informação ela é utilizada, né? De várias formas a gente faz essa utilização. A gente faz a disseminação de informações, então, boletins, informes epidemiológicos, publicações, materiais educativos. Então, a gente faz um boletim, né? Dando nosso exemplo aqui no nível central, a gente faz um boletim anual e informes bimestrais. Então, a cada 2 meses, nós liberamos informes, né, de como está o perfil
desses acidentados aqui dentro do estado de Pernambuco. Então, a gente faz tanto a TT geral, como também tem uma barra específica que fala o número específico de acidentes com motociclistas. E também fazemos esse monitoramento sistemático dos indicadores, que é o que a gente chama de PQS, que é o Plano de Qualificação do SINAT. Então, a gente vai avaliar 4 indicadores dessas unidades. Então, como eu tinha falado para vocês, aquela unidade que faz a digitação, e aqui a gente visualiza. Então, eu visualizo, mas eu só olhando os dados, mas eu posso achar que talvez aqueles dados não estão bons, tem alguma coisa faltando, tem algum erro, ou até a unidade tem alguma dificuldade. Então, para isso, a gente está sempre junto deles. Então, pelo menos 2 vezes por ano, né, a gente está em contato com todas as unidades para monitorar a partir desses 4 indicadores, que é a incompletude, multiplicidade, oportunidade e o coeficiente de variação, como também fazer treinamento, fazer orientações para aquela equipe. Então, a rotatividade, às vezes, da equipe, né, nos hospitais, enfim, ela acaba sendo grande, e aí a gente precisa estar sempre trabalhando e treinando as pessoas que chegam para conseguir compreender a ficha. Porque a partir do momento que ela consegue compreender, entender o que a ficha está pedindo, ela vai conseguir trazer dados melhores para o sistema e a gente consegue dar dados melhores também para quem necessite das informações melhores do perfil do estado de Pernambuco. Nós temos também os comitês regionais de vigilância de óbitos por acidente de transporte terrestre, né? Então, ele foi lançado na portaria lá em 2018, e ele tem por objetivo analisar os fatores determinantes e condicionantes dos óbitos por acidente de transporte terrestre para apontar medidas de intervenção às instituições a quais competem as ações de promoção da saúde, de assistência às vítimas e de prevenção dos acidentes. Então, qual a importância desses comitês? Então, o conhecimento, né, dos determinantes das causas dos ATTs por regional de saúde de ocorrência e do agravamento da situação de saúde das vítimas. A qualificação dessa informação, então, quando a gente consegue se juntar nesse comitê, então, são vários órgãos que vão estar ali, né? A extra saúde, então, a gente vai ter várias pessoas, a gente consegue qualificar aquelas informações, entender melhor aquele acidente. Né? Então, isso tudo é importante, porque a partir do momento que a gente consegue entender, a gente pode gerar informações para evitar acidentes até naquele mesmo local ou naquelas mesmas condições. Né? E isso traz, como eu estava dizendo, esse subsídio, a proposição de medidas de prevenção da TT e de promoção da saúde. Pronto, aqui são algumas referências que vocês podem estar consultando, certo? A gente também aqui no nível central está à disposição do que precisarem, quiser conversar, quiser alguma informação, a gente está aqui à disposição. Obrigada.